uma rápida sinopse aqui, depois a gente vai ver mais imagens, né? A gente ouve, às vezes, falar em dimensões, né? Cinema 4D, 4 dimensões, cinema 5D. A máquina trabalha, no caso da engenharia mecânica, agora a máquina trabalha em 7D, né? Onde D representa a dimensão. Do ponto de vista geométrico, isso ali não se sustenta. Tá? Então, vai ver lá o cinema 4D, é o cinema 3D, mas ele também chacoalha a cadeira, dá uma certa sensação. Ou, eventualmente, cinema 5D, além de chacoalhar a cadeira, sai um cheirinho. Ele solta um cheirinho lá na sala, lá a relva molhada, chuva. Tem aquele cheiro de chuva, né? Em Joinville nem é o caso, porque ele tem direto. Mas, enfim. E aí eles vão chamar isso de dimensão. Para nós, na geometria, nós trabalhamos com dimensões espaciais. Então, a gente chama de sistema de coordenadas. Tá? Matematicamente, eu posso criar o universo com quantas dimensões eu quiser, do ponto de vista matemático. Se elas existem ou não, isso a gente vai descobrir no futuro. Matemática para isso já tem. Tá? Hoje, o que a gente consegue enxergar? O que a gente consegue ver? São 3 dimensões de espaço: comprimento, altura e largura. E uma dimensão temporal. Porque para localizar um ponto, além de ter as coordenadas nessas 3 variáveis x, y e z, comprimento, altura e largura, eu também tenho que saber quanto tempo ele vai ficar lá. Então, quando você trabalha na física, na matemática, para nós, o que tem de palpável, o que tem hoje, que representa a nossa realidade, é o que a gente chama de 4D, 4 dimensões. 3 espaciais e uma temporal. Nada impede de eu trabalhar com dimensões mais elevadas, mas não que a gente tenha visto ou enxergado. Da onde isso ganhou força? Só uma pequena curiosidade: em que momento começa a falar em dimensões que a gente não consegue enxergar, mas que elas podem estar ocultas, e quem sabe um dia a gente consiga desenvolver uma tecnologia boa o suficiente para acessar esse mundo escondido. Na década de 60, jovens entusiastas da área da física nos Estados Unidos, eles pensaram, em vez de trabalhar com partículas subatômicas, que cada vez se achava mais, deveria-se trabalhar com a ideia de uma corda energética. Conforme a corda vibra, ela geraria essas partículas. Então acabaria aquela dor de cabeça que os físicos teóricos lá nos anos 60, desde os anos 40, tinham, de ficar catando cada vez mais partículas. Cada vez que a gente fazia um impacto em aceleradores de partículas, apareciam novas partículas. Cara, então o próton, o elétron, o nêutron é bonitinho que você viu lá no ensino médio. A hora que você vai estudar isso a fundo, você vai ter uma família gigantesca de subpartículas. Só uma curiosidade. Os caras estão ficando pirados com isso. Então, não coloca uma partícula nova em nenhum modelo matemático que desse sustentação. Esse grupo, eles pensaram então numa teoria chamada teoria das cordas. É uma teoria que ainda não tem uma comprovação. Ela é difícil de se comprovar, o que ela prevê. A ideia é a unificação, a ideia da física é você unificar as forças. E nessa teoria se descobriu uma coisa fantástica. A gente descobriu que se eu trabalhar com 11 dimensões, 10 espaciais com a temporal, aquelas equações ficam muito mais simples de se lidar. O problema é que ninguém viu essas dimensões extras. Esse é o detalhe. Estou em busca disso. A ideia é que essas dimensões elas estejam igualadas à nossa realidade. Seria um espaço dentro do espaço. E o comprimento dela é muito pequeno. Seria o comprimento da constante de Planck. Algo como 6 vezes 10 a menos 31, 34, 34, 10 a menos 34 metros. Então, a constante de Planck. Então, eles estavam
prevendo. Então daí que vem essa ideia das dimensões múltiplas e tal. Mas o que nós trabalhamos, pé no chão, né? Aqui, o que a gente tem de certeza que expressa a nossa realidade são 3 dimensões e uma temporal, 4 dimensões no total. Tá? Então, embora você veja lá no cinema 5D, a máquina lá de fresa está trabalhando em 7D. Só que isso aí é um jeito de fazer um marketing, né? Mas não representa um respaldo do ponto de vista matemático. Não confunda o marketing, saiu um cheirinho, a cadeira tremeu lá no cinema, né? Lá no terremoto, tremeu na cadeira. Não sei o que, não confunda isso com dimensão. Eles chamam isso de dimensão. Na verdade, deveria ser sensações. Mas eles misturam o 3D, que é real, a ideia de profundidade, eles já misturam o cheirinho, a cadeira que balança, não sei o quê, eles chamam tudo de dimensão. Então, cuidado, isso é marketing. Você, como engenheiro, tem que ter essa noção que isso é só marketing, não tem 7D lá. Não vai ver nada em 7D. O que tu consegue ver hoje é 4D. É o tempo que está dentro da sala de cinema e as 3 coordenadas, né? Comprimento, altura e largura em relação a um referencial. Deixar isso bem claro. Está vendo muito marketing em cima disso. Tem 200 dimensões, não é bem isso. Tá? Pelo menos não matematicamente. Bom, sistemas de coordenada. O mais simples que eu vou ter seria uma linha reta. O sistema mais simples. A gente chama de sistema unidimensional. É a reta real. Isso aqui não é R elevado, tá? A gente diz R1. Tá? Então não é R elevado a primeira potência, não, é R1. Tá? No sistema bidimensional, nós temos 2 sistemas. Esse você já trabalha desde o ensino fundamental. É o sistema cartesiano no R2, não é R quadrado. Não tem nada com R quadrado, é R2 mesmo. É assim que se lê. É o número da dimensão, esse número que aparece ali, tá? Então por isso que não é R ao quadrado, não é R vezes R, nada a ver. Então no R2, você trabalha com coordenadas de comprimento e largura, ou seja, uma superfície plana. E você tem trabalhado até hoje com isso aí muito bem, né? Existe um outro sistema que normalmente não se mostra no ensino médio, eu sei que tu teve aí a chance, como professor ter comentado, é um sistema chamado coordenada polar. Embora tenha esse nome de polar, não tem nada a ver com Ártico, nem com Antártica, né? Não tem nada a ver com frio. Então a coordenada polar, ela vai entrar como referência, né? Um ângulo e um ponto. Essa é a ideia da coordenada polar. Vamos estudar isso, professor? Sim, está previsto. Mas no final do semestre. Então, se você olhar o plano de ensino, depois a gente falar de números complexos, plano de Armand-Gall, aí vai surgir as coordenadas polares, bem bonitinho aí para você conhecer e tal. Tá? Não é complicado, a gente tem como fazer a conversão, a conversa com o sistema cartesiano, mas tem momentos que ela é mais interessante de ser usada. O sistema tridimensional seria o nosso auge em termos de realidade palpável, né? Sistema tridimensional. Eu tenho o sistema cartesiano, que eu chamo de R3, não vai me chamar de R ao cubo, por favor. É R3, estamos trabalhando na R3, coordenadas x, y, z, já vamos estar dando uma olhadinha. Existe o sistema cilíndrico e o sistema esférico. Esses 2 sistemas de coordenadas, o esférico acho que fala por si só. Se eu trabalho na superfície da Terra, grandes distâncias, trabalhar com o sistema de R2 ele não funciona. Então, um exemplo bem palpável, professor, triângulo de Pitágoras. Triângulo de Pitágoras, você sabe que ele funciona muito bem, você pode desenhar aí na carteira, depois que calculou teoricamente, você mede com uma régua e dele dá certo. Ele funciona. Ótimo, porque a distância é pequena. Se eu for fazer hoje, usando um GPS, uma marcação, imagina um ponto aqui em Joinville, um ponto lá em Curitiba e outro ponto, não em Santa Catarina mesmo, mas mais lá para o oeste, sei lá, Chapecó. E tem lá um triângulo gigante, mas eu tenho as distâncias desses pontos. Se formar um triângulo retângulo e usar Pitágoras, você vai ver que vai falhar. Isso é interessante. Quem fez essa brincadeira, já se sabia teoricamente, mas quem fez assim ao vivo, a cores, e publicou na onda já do YouTube, foi os alunos do ensino médio da Coreia.
Eles pegaram o GPS, né, marcaram os pontos e tal, em lugares bem distantes dentro da própria Coreia, e aí eles mostraram que isso não se sustenta. Por que o Teorema de Pitágoras não se sustenta nessa situação? Curvatura da Terra. Simples assim. Então, usar Pitágoras funciona muito bem em superfície plana, ou quando as distâncias são pequenas. Quando a distância começa a ficar muito longa, o Teorema de Pitágoras falha. Porque nós estamos numa superfície curva, e não uma superfície. Eu sei que a gente olha para a Terra parece plano, mas se você olhar no espaço é uma curvatura gigantesca, por isso que dá a impressão que é plano. Diga? No espaço. Oi? No espaço. O que no espaço? Não sei. Não sei mesmo. Não sei por causa de referencial. Que referencial tu vai tomar para fazer essas medições no espaço? Tudo vai depender de onde tu vai pegar o teu referencial. Toda medida que a gente faz, mesmo quando pega uma reguinha tal, é em relação ao referencial. Quando você pega uma régua como essa, eu vou medir. Você vai colocar isso aqui num ponto inicial. Esse é o teu referencial. A medição sempre é feita em relação a uma referência. No espaço você vai pegar como referencial. Essa mesma complicação surgiu aqui na Terra, quando a gente começou a desenvolver a parte de navegação, porque no mar também é difícil você ter um referencial, pelo menos um referencial prático que nós temos aqui na Terra. Se você marca uma árvore, uma rua, uma construção, ela se torna o teu ponto de referência. No mar, quem já teve a oportunidade de fazer algum passeio, deve ter percebido que lá, dependendo, você conseguiu ir um pouquinho mais para dentro do mar, cara, de repente é só você, o céu, um monte de água, tem a correnteza que te joga para um lado para o outro, nem tem noção que está sendo jogado de um lado para o outro, cada coisa. Cara, cada referencial. Né? Então não é à toa que foi desenvolvido o primeiro o astrolábio, que é aquela ideia de fazer meu posicionamento em relação às estrelas, e depois temos a bússola, tudo isso já nos anos de 1600. Oi? Agora a gente tem GPS, que é muito mais sofisticado, né? Mas é o que tinha no início, né? Pegando lá os livros de 1500 e pouco, navegação na cara e na coragem, né? Entende? Tá? E aí temos o sistema do esférico, que é justamente para tentar descrever um ponto na superfície da Terra. Está falando do mar, mas tem o ar também. Pensa num avião que está sujeito a ventanias que tira, né? Tem sempre rajadas de vento de um lado para o outro, também tem correntes de ar, né? Tira ele da rota. Eu vejo que não é tão simples assim. Então, a coordenada esférica, ela vem suprir essa necessidade. E coordenadas do sistema tridimensional cilíndrico. A ideia é trabalhar dentro do cilindro. Por que isso? Por que não a coordenada cartesiana? Dependendo do teu nível de conhecimento matemático, quando a gente começa a trabalhar com integração, tá? Vocês vão ter a oportunidade de fazer isso nos próximos semestres. Então você vai ver figuras que rotacionam. Aí você calcula a área, o volume dessas figuras que estão rotacionando. E aí você vai usar o sistema cartesiano, normalmente. Isso porque a gente só está trabalhando com peças bem simples, né? Um cone, um quadrado que vai virar cilindro quando ele começa a girar, ele rotaciona. São superfícies bem simplesinhas. Mas à medida que você trabalha com peças de geometria mais sofisticada, isso aqui se torna muito difícil. Mesmo usando programas de computador, se torna muito moroso, não é uma forma prática de fazer cálculo. E aí foi desenvolvido outros sistemas de coordenada que simplificam bastante. Então essas duas aqui, só se o seu professor de cálculo vier a trabalhar com você, então ele vai ter que ensinar você como fazer a conversão de uma coordenada para outra, como é que vai funcionar lá no cálculo, tá? Aqui conosco você vai trabalhar o sistema R3, R2 você já trabalha desde o ensino fundamental, e o sistema de coordenada polar, esses a gente vai trabalhar aqui. Tá? Bom, então vamos ao primeiro item, né? Como é que se calcula a distância entre dois pontos no sistema R1? O sistema R1 quer dizer unidimensional. Ora, se eu só tenho uma reta, a distância entre dois pontos nada mais é do que um módulo entre as posições que eles estão ocupando. Sempre o módulo.
Então, mesmo que dê um valor negativo, eu só vou considerar a parte positiva. Então, eu tenho aqui ponto Q, ponto P. Vou calcular essa distância, de menos 6 até 7. É a mesma coisa que somar 6 mais 7. Essa distância geométrica mais essa distância. Então, matematicamente, aqui está representado o cálculo. Esse UC, eu imagino que saibam o que significa. Sim ou não? Unidade de comprimento. Como é unidimensional, ele pode ser centímetro, metro, milímetro, quilômetro, não sei qual a escala. Então, quando não é dada a escala, você coloca UC, que quer dizer unidade de comprimento. Tá? Bom, a distância entre dois pontos no R2, isso já apareceu para você no ensino médio, provavelmente lá no terceirão, você trabalhou com geometria espacial, geometria plana, lá no terceirão, normalmente aparece nessa hora, né? Se você olhar a distância entre dois pontos num sistema bidimensional, nada mais é do que o bom e velho Pitágoras. Embora esteja toda essa carinha de enjoada aqui da fórmula, mas na verdade está aplicando Pitágoras. Porque você quer saber o cateto, você quer saber a hipotenusa, perceba que aqui está se formando um triângulo retângulo. Então, o que diz lá o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado, então, distância AB ao quadrado, ela é igual à soma dos catetos. Então, quem é esse cateto aqui? YB menos YA. Quem é esse cateto? XB menos XA. E por que tem a raiz aqui? Porque eu tirei o quadrado da distância. Ela não era hipotenusa ao quadrado? Então, aqui era DAB ao quadrado igual a essa bagulheira. Como você quer saber a distância, tirou o quadrado, jogou a raiz. Então, a distância entre dois pontos no sistema R2, basicamente, aplicação de Pitágoras. No R3, peço desculpa, sei que o desenho está difícil de enxergar, a gente vai ver depois mais bonitinho no PowerPoint, ou você vai encontrar facilmente na internet. Você vai ver que a dedução aqui, basicamente, é aplicar duas vezes o teorema de Pitágoras. No final das contas, você vai chegar a essa formulazinha aqui. E funciona muito bem. Esse eixo aqui, o eixo X, nós chamamos de eixo das abscissas. Isso mesmo que já fazia lá com o sistema R2. O eixo Y não é mais o vertical, então fica atento que agora o eixo Y é onde era o antigo eixo X no sistema R2. Esse eixo continua a se chamar eixo das ordenadas. E esse vertical aqui, o Z, ele se chama eixo das cotas. Então, esse seria o nome dos eixos, e dado as três valores, eu localizo o ponto no espaço tridimensional. Sempre em relação a uma referência. Então, se eu quiser localizar esse ponto aqui, localizar esse objeto no espaço usando o R3, eu teria que dizer que distância ele está dessa parede, que distância que ele está dessa parede e que distância que ele está do chão. Nessas três coordenadas, eu estou localizando esse objeto no espaço. Essa parte vem avançando muito, principalmente em função da robótica. Então, quem vier trabalhar, vocês aí que é engenharia elétrica, vier de repente se dedicar a essa área é incrível. Ela usa muito essa parte de posicionamento de robô, não necessariamente usando o sistema de coordenada, porque ele hoje já tem coisa mais fácil de se lidar do que o sistema de coordenadas. Mas você vai aprender ao longo do tempo, tudo é uma evolução. Então, tu vê que uma coisa que é interessante, e até hoje a gente não conseguiu ainda de forma boa o suficiente, é a questão do movimento bípede. Então você coloca um robô para caminhar, olha que já tem algoritmos muito bons, o pessoal vem desenvolvendo isso ao longo do tempo, tem concurso inclusive, campeonatos que eles fazem fora do Brasil, e pagam valores, prêmios na casa de $1 milhão para desenvolver ideias, principalmente algoritmo.
funcione. Porque fazer a máquina é a parte fácil, não se muda do robô. A parte complicada é aqueles programas que vão manter equilíbrio. Tá? Então, se você tem Netflix, se você tem acesso à TV a cabo, tipo Discovery, tem vários aí mostrando esse avanço da robótica e coisas simples que o robô não consegue fazer ainda de forma boa o suficiente. Um exemplo é subir escada, rampas. Como é complicado para o robô ter essa movimentação. Por isso que alguns preferem usar rodas, tipo largata, né? Porque o sistema bípede ele é um desafio ainda. Tenho certeza que a gente vai superar isso, a gente, eu digo vocês, né? A geração de vocês, não a minha. Né? Tenho certeza que há de se superar isso aí. Se você pegar aí de 2010 para 2019, que avançou nesses 9 anos, em termos de programação, é fantástico. Né? Mas a gente sabe que ainda tem muito que avançar. Em laboratório funciona tudo muito bem. Quando coloca na prática, no vamos ver, né? Ainda é muito sofrível essa questão, essa interação homem-máquina. E eu, como futuro ancião, assim espero chegar, torço, né, para que eu tenha um assistente robótica na minha casa, né? E com o passar da idade, vai ficando velhinho, precisa de cuidados intensivos e nem sempre você tem uma família, ou enfim, né, a própria idade vai acontecendo, você perdeu os entes queridos, enfim, as famílias são dinâmicas, os filhos se mudam, né? A esposa, se não morre, já separou. Né? Oi? Mas na verdade, eu estou torcendo, né? Estou torcendo que a minha velhice seja melhor do que a dos meus pais. Estou acompanhando o processo de envelhecimento deles. E a gente vê como, às vezes, pequenas coisas, né, poderia facilitar muito a vida de uma pessoa com mais idade. Então eu torço para que vocês, essa geração aí, que vai trabalhar numa grande multinacional, vai ajudar, ou quem sabe vocês mesmos desenvolvendo alguma programação, né, venha facilitar a nossa vida aí no futuro. Eu tenho maior fé na geração de vocês. Né? Verdade. Sinceridade que eu estou falando, maior fé mesmo. A gente tem que entender que a vantagem do ser humano é que ele não, a cada geração que vem no planeta, ela não começa do zero. Ela tem acesso a tudo que deu certo e deu errado, né? Dependendo do tema, há milhares e milhares de anos, ou alguns anos atrás, você tem acesso. Você não tem que quebrar a cabeça e descobrir que dava tudo errado. Já tem muita, acho que essa é uma grande vantagem do ser humano. E ter essa informação acumulada e vai passando de geração a geração. Então tomara, né, que a gente consiga, né? Eu tenho muita fé nessa questão dos robôs, né, que está interagindo. Não está botando fé? Eu estou botando fé. Não, vai por causa de uma coisa que eu fiz aqui. O quê? Não é comigo? Não. Bom, então se eu quiser calcular a distância, entre dois pontos num sistema tridimensional, basicamente é aplicação de fórmula. Né? Você tem aqui o valor de, esse aqui seria o nosso XA, YA, ZA, esse é o XB, YB. Você vai colocar esses números na fórmula. Alguém por acaso já chegou a calcular? Autorizado? Diga, Letícia. Perfeito. Né? A distância QQ. Claro que você depois pode tirar essa raiz ou deixar na forma de raiz, não tem problema algum. Então está aí a distância desses dois pontos num sistema tridimensional. Tá? Bom, posso apagar o quadro? Só Oi? A última parte aí do... Eu vou fazer o seguinte, enquanto o pessoal copiou, eu faço a chamada rapidinho. E aí, vamos para a parte de projeção. Embora o sobrenome dele é esse lá, está escrito assim, mas a gente não pronuncia o S, tá? É a BB de K. Tem que ter a calça, né? Tem que ter o
francês, assim, então vou cuidar, não você vier da aula, de repente, quando você já ficar um pouco cuidadoso por dar aula, né? Então não vai para Descartes, né? Está escrito assim, assim. Esse senhor ali é esse mesmo que fez um livro de filosofia chamado O Método, onde ele estava pirando, né? E ele começou a pirar literalmente. E o que tirou ele dessa piração, estava numa noia total, cara. Eu acho que ele tomava um chá de cogumelo naquela época. Nervoso mesmo. Ficava passeando na floresta, catava os cogumelos e dava do que dava depois, né? Virou legal. E aí, no meio da loucura dele, de saber como é que ele podia provar se ele não era fruto da imaginação de alguém, a gente pode provar que você é você. Se parar para pensar, é uma questão filosófica complicada, né? No meio da loucura dele, ele saiu aquela frase que ficou célebre, né? Penso, logo existe. Se eu fosse uma imaginação, eu poderia me questionando sobre minha própria existência, não faz sentido. A imaginação fosse fruto da imaginação de alguém, ele deveria fazer esse questionamento da pessoa que disse, não eu como imaginação. Não, é muito pirado se você ler. É muita maconha. Se fosse, cara, aquilo lá era LCD puro, né? Cogumelo lá dentro. Se você tiver a oportunidade, acho que aqui na nossa biblioteca tem um livro chamado O Método, do René Descartes. É um livro fininho e tal. Mas, cara, é interessante, aí você vê, porque ele fala da questão do que seria a verdade, tenta responder isso. Como é que eu posso saber que algo é verdade ou não? E ele vai acabar se apoiando fortemente na matemática. A matemática tem uma construção lógica, ela tem algumas coisas que você até acredita, que a gente chama de axioma. Então, assim, cuidado, né? Bom você saber, a matemática é uma ciência exata, tal, mas nós temos nossos dogmas. Como a religião tem os dogmas, o que é o dogma? Você acredita, na fé, vai na fé. Nós, na matemática, nós também temos isso. Só que esse nosso dogma, a gente dá uma outra palavra, que se chama axioma. Se você vê o que quer dizer axioma na matemática, é algo que você acredita sem demonstrar. Então você faz umas 3 ou 4 afirmações, e a partir dessas afirmações você começa a construir toda uma teoria. E tudo tem que ser demonstrado, menos o axioma, aquele que é o ponto de partida não tem como demonstrar. Então nós também temos o nosso momento de fé dentro da matemática. Então cuidado, às vezes você vê as pessoas querendo polarizar, não, a matemática é exata, a religião não é, não, no fundo nós temos nossos pontos de crença também, né? Embora os matemáticos detestem quando a gente fala isso, mas eles sabem que o axioma é aquilo que você acredita sem demonstrar. Então vou dar um exemplo bem rápido e cabal. Definição geométrica de ponto. Ponto é um ente que não tem altura, não tem comprimento, não tem largura. Cara, se não tem comprimento, tem altura, largura, nem existe. Mas essa é a definição, é um axioma. Né? Aí você pega um monte de ponto, que é um monte de nada, porque não tem comprimento, não tem altura e largura, e você cria a primeira dimensão, que fez a luz. Do nada, cara, você pegou um monte de nada, juntou, e aí saiu o quê? A reta, que é a nossa primeira dimensão que a gente estava discutindo ali. Eu acho que isso não é momento da fé. Se isso não é, eu digo que é na matemática. Tem a nossa fé também. Diga. Você está falando dos axiomas de piano, é isso? Não, do piano é outra coisa. Eu estou falando do tio Euclides. Eu mais ou menos isso assim, tipo, no curso da licenciatura de matemática. Isso, não, do piano é aquele que a gente prova porque 2 mais 3 igual a 3 mais 2. Que é o inferno para demonstrar o óbvio. Ele faz praticamente uma redação para poder esses são os postulados do piano, que todo número tem um sucessor, por isso que ele é infinito. Isso é o postulado do piano. Pelo princípio da indução não sei das quantas, mas o que eu estou falando é o do Euclides, tá? Bom, então voltando, esse senhor aí, acho que vale a pena a leitura do livro O Método, se você tiver um tempo disponível, ou gosta de filosofia, né? É interessante, deve ter aqui na nossa biblioteca. Tenho certeza que tu não vai pirar, mas tu vai ficar assim antenado no que ele está falando e tal, né? E esse senhor, ele por que ele aparece, né, na matemática, o que ele fez? Ele basicamente foi um grande filósofo. Como é que ele caía aqui na matemática?
Nessa tiração dele, ele vai se apoiar na matemática como uma verdade, uma das poucas coisas que ele poderia acreditar, né? E ele tem um estalo que ele faz uma matemática que na época dele não foi reconhecida. Isso é interessante. Publicou tudo, mas ninguém deu muito valor na época que ele publicou, né? Porque o cara era muito noiado mesmo, ninguém dava muita bola pro cara, né? Ele era famoso pela parte de filosofia, que a matemática não tão, né? Aí o Descartes, ele consegue fazer uma mescla de duas áreas que eram trabalhadas totalmente independentes. Geometria, só a parte de desenho, então você vê esse desenho geométrico, como a partir de uma reta, fazer não sei o que, era geometria pura. E você tinha álgebra, e aquele negócio de trabalhar com números e letras e tal, separado. Então até 1500 e pouco era assim. Se você trabalhar geometria, não estaria escrevendo nada que nem aquelas coordenadas ponto 1, 2, 3 que eu botei no quadro, isso não existia. Não existia. O que ele consegue fazer, o salto que ele vai dar, é ele começar a mesclar, ele vai fazer uma fusão entre álgebra e geometria. Geometria que é entendida só como desenho, álgebra só como letras e variáveis e tal. Ele consegue mesclar. E daí que veio o nome, em homenagem a ele, né? Sistema cartesiano. Descartes. Daí que veio o nome do sistema cartesiano. Ele começa a mesclar. Então você já vê eixo X, eixo Y, coordenada, ponto. Você está desenhando, mas ao mesmo tempo você está marcando números. Esses números podem ter variáveis também. Então isso é o Descartes que ele cria. Quem é que vai levar isso adiante? E é bem interessante, porque era um livro quase que considerado proibido dele, foi o Isaac Newton. Isaac Newton, ele deve, claro, primeiro que o Isaac Newton é genial, né, que falar da inteligência do cara. Mas quando ele era aluno, estudante, ele se deparou com esse livro do Descartes lá em Cambridge, e os professores não deixavam ele usar aquilo. Aquilo era sempre uma abominação na matemática. E ele viu que essa ferramenta na física, que é o que ele se dedicava, ela quebrava um galho tremendo, né? Então a gente não sabe se o Newton teria desenvolvido tantas teorias belíssimas na física se ele não tivesse tido esse contato. Então ele estudava muito por conta e meio que escondido. Isso era uma coisa curiosa assim, né? Então o Newton que vai fazer o Descartes que ganha força depois da Europa. Então você vê o Newton de 1680, por aí, 1600 e pouquinho. Então ele pegou esse assunto ainda fervilhando. Porque, claro, hoje se eu falo 10 anos, eu estou super atrasado no nosso mundo, com tanta publicação, mas naquela época, 1500 e pouco, cara, tu pegou uma coisa que foi feita há 100 anos atrás, nossa, foi ontem. Naquela época, sim. Maimó estava começando a imprensa de Gutenberg, estava começando a se popularizar, uma quantidade maior de publicações e tudo mais, isso na Europa, né? Então, é curioso ver isso aí. Então, o sistema de coordenada, o objetivo dele, basicamente, é você localizar um objeto, uma pessoa, enfim, né? E aí nós vamos criando vários sistemas, desde o mapinha plano, mais basiquinho, lá, cartografia, e fomos avançando. Hoje, o que nós temos de mais interessante até o momento é o sistema de posicionamento global, né? É o que a gente fala de triangulação. Então eu tenho um ponto aqui, esse ponto está emitindo um sinal para satélites que estão no espaço, e a partir desse tempo que cada sinal leva, eu tenho uma distância, eu posso fazer o que a gente chama de triangulação. Então, no mínimo, tem que estar ligado a 3 satélites, é o mínimo. Mas para eu ter um posicionamento mais preciso, quanto mais satélites, melhor, né? Mas 3 é o mínimo. Sem 3 satélites em órbita, recebendo o sinal e comunicando com o meu aparelho, não vai rolar um GPS decente, tá? Não vai rolar mesmo. O uso do GPS, ele começa com a parte militar, a questão dos mísseis balísticos, isso lá nos anos 60, tá? Ganha força nos anos 70, e uma curiosidade, o sistema GPS é mais uma demonstração cabal que aquelas equações do tio Einstein funcionam. Se não fosse corrigido
usando as equações einsteinianas, a gente não teria a posição exata sobre o globo. Porque o pulso que você está mandando do teu equipamento, pode ser um relógio, enfim, um aparelhinho de GPS, isso é uma onda eletromagnética. E a onda eletromagnética, ela se movimenta à velocidade da luz. Então, a partir de 10% da velocidade da luz, as equações do Newton começam a falhar em prever posição, velocidade, tempo, enfim, ela começa a ter falhas. Então, a sorte que o cara que estava desenvolvendo lá o GPS, ele lembrou desse detalhe e quase foi batido. Isso foi descoberto na última hora. Isso foi interessante. A primeira versão do GPS, ela ia ser mandada para o espaço usando o Newton, as equações de Newton de posicionamento e tal. Aí sobrou, lembra-se, nós estamos falando lá dos anos 60, a memória de computador era uma coisa caríssima, era absurda cada bit e tal. Mas o cara viu que sobrou um espaçozinho, e ele disse, pelo sim, pelo não, eu vou deixar as equações à parte para fazer essa correlação entre Newton e Einstein, já que sobrou um espaçozinho, e inseriu na programação. Se não precisar, não ia usar. Cara, não deu o bicho para dar. Quando eles vão começar a fazer o teste para valer, sem passar pela correção da teoria da relatividade, não marcava a posição correta. Então imagina um perigo, né? Tomando um míssil, querendo acertar a Rússia, tu acerta, sei lá, acerta a China. Entendeu? A coisa é gritante. Nessas questões de distâncias gigantescas, um erro de cálculo é um erro muito grave. Tá? Não é assim, errou por 10 metros, 100 metros, nós estamos falando de quilômetros de erro. Aí começaram a fazer a correção, bateu certinho, né? E veio avançando. O uso só começou a ser liberado agora mais recente. Quando é que vocês pegaram o GPS? Geração de vocês? 2000, né? 2000 e pouco começou a ser liberado. É porque antes disso não era liberado para uso civil. Aí eles liberaram, o primeiro uso civil que eles liberaram, você tinha uma precisão em torno de 50 metros. Tá? Então, por exemplo, ele dava a coordenada, então ele devia dar um raio de 50 metros, não estava no local. Então, o primeiro uso civil, isso eu lembro. Acho que foi no final dos anos 90, comecinho em 2000. E nossa, cara, a gente usava uns trambolhão, né, celular, né, aparelho do GPS, a gente usava uns trambolhão lá, cara. É uma vergonha que vocês usam no reloginho de pulso, eu tenho GPS. Mas era um trambolhão e a gente ficava emocionado, até saiu uma lágrima. Né? Você vê que aquilo funcionava bem. E aí depois a precisão passou para 30 metros, hoje para uso civil, não sei se está em 1 metro, 5 metros. Eu tenho que pesquisar e o Santo Google deve dizer qual é a precisão que foi. Sobre o verdade. Oi? Sobre o lado, se uma localização em tempo real, parece... Eu acho que agora já está nesse nível, porque já está agora usando os aplicativos. É verdade, ele está preciso mesmo, a distância mínima. Tá? Então isso é curioso, a gente vê esse avanço, né, em 20 anos. Para uso civil, claro que já estava melhorzinho. Aí só fico imaginando o que os militares estão usando, se a gente está usando isso agora. Será que eles já inventaram? Não fica assim uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque tudo isso é de uso militar. Eles vão liberando, né? A internet era uso militar. Deixa eu ver a origem da internet, a ideia é você descentralizar os comandos e para você dar um ataque em massa, né? Se caísse uma bomba, se você tivesse gente em lugares diferentes. Então, você vê, né? Então, aqui é bem interessante você ver esse sistema em funcionamento. Tá? Bom, a coordenada polar, a gente dá um ponto, você vai dar essa distância em um ângulo e você consegue localizar o objeto. Isso é particularmente interessante trabalhar com coordenada polar. Objetos que estão no ar. Particularmente útil essa ideia de trabalhar com um ângulo de elevação e uma distância. Tá? Isso a gente vai ter oportunidade de falar daqui a algum tempo. Tá? A coordenada cartesiana no R3, aqui está o ponto. Então você faz a projeção no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. A coordenada esférica, olha só que interessante, né? Então, o nome já sugere, uma bola, uma globo esférica. E aí você consegue localizar um ponto num sistema circular, né? Não é uma superfície plana. Então não precisa nem dizer que isso é bem interessante para objetos que voam a longa distância.
Aviões internacionais que fazem esses grandes voos, né? Mísseis balísticos, todos estão usando esse sistema de referenciamento. Tá? Aqui, coordenada cilíndrica. Quem gosta muito disso, que eu saiba, é os professores lá de cálculo, né? Cálculo 3 ou cálculo 4, eles vão comentar, você vai ter a felicidade, eventualmente, de trabalhar com isso aí. Tá? É felicidade, eu não estou sendo irônico, gente, é verdade. Se você trabalha com coordenada cartesiana, o cálculo é fazer manualmente, o cálculo é muito embaçado. Aí tu vai ver que tem uma formulazinha que transforma o teu x, y e z, transforma em um ângulo, raio, não sei o que. É bem interessante. Não estou sendo irônico, não, é verdade, ajuda muito. Tá? Então, aqui só um pequeno exemplo, né? Quando você vê um motor de carro trabalhando dentro do pistão, na verdade, se eu quero referenciar esse posicionamento, é um sistema único que eu posso considerar unidimensional. Basicamente, ele tem um movimento vertical. Né? Interessante, né, saber que isso aqui, nos próximos anos, vai deixar de existir. Né? Você para pensar, né? Tem tudo para que isso aconteça. Só você queria uma guinada, mas a gente sabe que a tendência é o motor de combustão sair, né, de uso. Não sei se vocês sabem, mas no início do século XX havia uma competição ferrenha entre 3 tipos de combustível. O vapor d'água, o carro movido a água. Pouca gente sabe, assim tem carro movido a água, na verdade é o vapor, né? Aquela água, que é o combustível que se colocava, mas era o vapor. Você já tinha a energia elétrica, então, se você vê carro elétrico, não é uma coisa nova. Você está achando que agora, desses tempos para cá, é só olhar no início do século XX já tinha carro elétrico. Inclusive, ele se tornou, no começo tinha mais carro elétrico que os carros movidos a gasolina. Né? E depois nós temos o carro movido primeiramente a gasolina, agora com outros combustíveis, etanol e tal. No Brasil teve a Gurgel, teve a Gurgel, sim, bem interessante inclusive. Mas ele também era movido a combustão, tá? Não tinha uso com isso, não era nenhum combustível específico, assim, não era diferente. Tem os modelos mais baratos, bem interessante, bem rendia mais e tal. Aí, pessoal, desses 3 modelos, o carro movido a água, ele tinha uma complicação que era você esquentar a água. Então você usava lenha no carro, com um forninho mesmo. Então você há de convir que não é uma coisa que você chegou no carro, liga e vai embora, não. Ele era embaçado. Na Europa, que é onde isso começa a circular com mais, assim, em quantidade maior, na Europa você tem um problema de escassez de madeira, que aqui nós não temos isso ainda, né? Temos na floresta, mas eles já não estavam tão bem assim de madeira, e eles têm um problema de um inverno muito rigoroso. A água congela, tá? No inverno lá, não estamos falando de friozinho, nós estamos falando de frio de menos 10, menos 15, menos 20. Cara, só tem que dizer que o carro só podia usar em certas épocas do ano, não era nada prático. O carro elétrico estava bombando, mas como todo carro elétrico, até hoje, qual é o grande abacaxi do carro elétrico? Bateria. Que envolve a autonomia, tal, é a bateria que explode, são aquelas antigas baterias de chumbo, era pesada, o carro era lento, entende? Então também não vingou. Aí, na própria família Rockefeller vai se tornar mais poderosa no mundo, não só nos Estados Unidos, a família Rockefeller, ela descobre, junto com outros e tal, ela descobre a possibilidade do uso da gasolina. E a gasolina resolvia um outro problema sério. Antigamente, se você vê a virada do século, ter petróleo na tua terra, o óleo ele saía na terra. E onde esse óleo passa, o petróleo quando ele aflora, lá não é boa terra para você cultivar. A ideia de quem tem terra é você cultivar, é a parte agrária. Então naquela época, aquele petróleo era uma desgraça na tua terra. Era a maior desgraça que podia ter, era um poço de petróleo. Porque não servia para nada, até então, né? Não servia para nada, e ainda te tirava a parte agrária. Né? A família Rockefeller, sabendo das inovações e que provavelmente a gasolina ia bombar, o que ela faz? Ela compra uma quantidade absurda de terra que estava a preço dado. Ninguém queria que o petróleo não era bom. Se eu fosse um agricultor e o Francisco dissesse, eu estou vendo ter um pocinho de petróleo aqui, ele dizia, merda, cara, não pode comprar, eu sou otário.
Isso lá na virada do século XIX. Hoje, claro, mudou totalmente. Mas a família Rockefeller teve esse olhar sensível. Você olha, se esse negócio der certo, a gente vai ficar muito rico. Professor, Essa é a origem da... tem um filme que conta sobre isso, que é o Sangue Negro. Não vi esse filme ainda, isso você não, mas tem várias histórias do meu Rockefeller. Então, isso que eu digo é você ter aquele olhar apurado. Claro que se algum capital vai ser comprando terra também, né? Terra sempre foi cara. Por mais barato que seja, mas tem que ter dinheiro para comprar terra, né? E aí, deu no que deu, a família Rockefeller se torna aí um império, na verdade, né? E aí, com a ajuda do Henry Ford. A Henry Ford vai popularizar o modelo T, é a produção em massa. Então, pela primeira vez, uma pessoa que não tivesse grandes recursos financeiros, ou seja, a classe média americana, começaria a ter acesso a um veículo, a um meio de transporte que não fosse público. Isso foi uma revolução muito grande. E quem se beneficia com isso é o pessoal da Amazônia. Infelizmente, mais uma vez o Brasil perde a oportunidade de dar uma guinada. Basicamente, você tem os fazendeiros, né, lá no Amazonas detonando, né, muito trabalho escravo, não escravo no sentido da escravidão, porque já tinha acabado em 1800 e pouco, mas as pessoas que trabalhavam lá, eu tive a oportunidade de visitar, tive a chance de ir lá para Manaus, e você visita onde eles fazem a coleta de látex. E aí o cara estava comentando que o avô dele trabalhou. E esses coronéis que tinham lá, eles eram tão babaca que eles iam para a zona e eles acendiam o charuto queimando nota de dólar. Não usava nenhum tipo de... Eles queimavam a nota de dólar para acender o charuto. E enquanto toda a galera que trabalhava lá era basicamente um análogo a regime de escravidão. Você não tinha, por exemplo, vai ver aquele mato, eles começam a entender. Você está lá no local e vê, tu realmente diz, cara, que enrascada que eles se meteram, quem ia trabalhar. Está no meio do nada, literalmente, as áreas são muito espalhadas. Você está na floresta e o cara sempre largava e assim, ó, te vira com comida, te vira com tudo. Aprende a caçar, aprende a... E tinha uma produção mínima. Se tu não atingisse a produção mínima, você poderia ser morto. Aí você pagava com a vida. Era uma coisa muito louca, você nem tiver a chance de ver isso lá. Por isso que eu digo, perdemos uma oportunidade de tanto, de dar uma guinada no Brasil. Contrabandearam a nossa seringueira, como vocês devem saber, ela foi contrabandeada, eles chamam de biopirataria. Levaram um local onde eles podiam plantar, que ela nascesse bem, e ela muito mais perto uma da outra. Aqui a gente vivia de catar essa seringa na selva. Põe selva nisso, gente, não tem noção do que é aquele negócio lá. E lá não, né? Vai para Filipinas, se não me engano. Indonésia, obrigado. Lá no meio de Filipinas e Indonésia. Vai para a Indonésia, lá os caras plantam um pé perto do outro. Não precisa nem dizer que a produção aumentou a ponto de eles terem um monopólio. E aí no Brasil foi aquela derrocada, né? Manaus principalmente, mas toda a região amazônica sofreu muito aí com essa derrocada, né? Então você vê que é um sistema mal planejado, é uma pena, né? Quantas vezes o Brasil já perdeu a oportunidade de ser um país mais desenvolvido, né? E assim a gente vai de tombo em tombo, sendo um país subdesenvolvido, né? Indiferente de quem esteja no poder, não estamos falando de política, não estamos mesmo de como nação, né? E agora, para piorar a situação, a gente sabe que a gente está envelhecendo, a pirâmide populacional está começando a se inverter. Antes você tem uma base gigantesca de jovens e um grupo pequeno de velhinho. Se você olhar lá os dados estatísticos do IBGE, essa pirâmide está mudando. E não é à toa que a gente está agora enfrentando uma discussão que é uma discussão amarga em todos os países onde tem um sistema de previdência, sempre quebrou o pau, isso não é exclusividade do Brasil. Sempre quebra o pau quando chega nessa parte de discutir o sistema de previdência. Não é novidade o que está acontecendo aqui, infelizmente, e não é à toa que a gente chegou. Só que o problema é que nós já estamos envelhecendo sem enriquecer. Diferente de uma Suécia, diferente de outros lugares. Oi? Uma Suécia da vida era lei. Não entendi. Uma Suécia da vida era lei. Bom, se eu trabalho no sistema de duas dimensões, então é claro que faz sentido trabalhar com o sistema cartesiano R2 e ter sempre uma referência. Então, no caso aqui, para eu medir essa bola, só faz sentido eu falar que eu vou medir se eu disser qual vai ser a minha referência.
Poderia pegar qualquer outro ponto de referência. Estou dizendo que vai ser aqui. Então toda a medição em cima desse ponto. Por isso que os gráficos cartesianos sempre tem lá a origem. Né? Isso é obrigado. Se tu tira aquela origem e deixa sem nada, tu não mede mais nada. A medição tem que ter um referencial. Tá? Aqui um exemplo, né? Quero ver o posicionamento dessa bola. No caso, ela está sendo lançada agora no espaço tridimensional. Então você pode perceber nitidamente. Então tem que ter altura, comprimento, largura para você descrever a cada momento a posição onde ela está. Vamos avançar. Aqui tem uma revisãozinha, caso você precisar de sistema cartesiano, lembrar os quadrantes, né? Como é que marca ponto em gráfico e tal. Então, se você tiver essa necessidade, você vai encontrar aqui. Tá? Ó, o ponto E é um ponto que normalmente embaça, né? Muito aluno se perde agora aqui, nesses dois pontos, quando tem um número diferente de 0 e o 0. Então, o ponto ele vai ser sempre marcado no número que não é o 0. A única hora que vai marcar 0 é se for 0 e 0, não tem como, é a origem do sistema. Então eu vou marcar 2 e 0. Então o ponto E vai ter que surgir lá no eixo X, no lugar do 2, ponto 2, né? Número 2. Ó, 0 e menos 3. Eu vou marcar esse ponto no eixo Y, parte de cima ou de baixo? De baixo. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, essa aula já está postada, você pode olhar, né? Fazer seus estudos. Aqui eu queria chamar a atenção, até porque é uma questão que nós estamos pedindo para você fazer, não é para entregar, é só fazer como tarefa mesmo, que é a questão de bissetriz. Você lembra o conceito de bissetriz? Oi? Divide o ângulo ao meio. Exato, é uma reta ou semi-reta, que ela vai dividir o ângulo exatamente ao meio. Tá? Então aqui eu tenho a bissetriz dividindo esse primeiro quadrante, como ela continua, ela divide o primeiro e o terceiro quadrante, e aqui a bissetriz dividindo o segundo e o quarto quadrante. Então o que eu tenho que estar antenado quando falo a palavra bissetriz? Se nós estamos falando do primeiro quadrante, ou quadrantes ímpares, que é o primeiro e o terceiro, os valores de x e de y têm que ser exatamente iguais. Né? Então aqui, por exemplo, ó, menos 3 e 3, menos 4, menos 4. Aqui, 4, 4, 3 e 3. Então isso tem que ser respeitado, acaba sendo igual. Se os quadrantes forem pares, como é o caso do segundo e o quarto quadrante, há uma inversão aqui. O nosso valor de x tem que ser negativo e y positivo ou vice-versa. Então essa é a condição para você calcular pontos que pertençam à bissetriz, que é o que vai ser pedido. Tá? Pontos que pertencem, mas vou saber que raio de ponto que pertence à bissetriz. Olha, é só lembrar a condição. Se ele pedir no segundo e quarto quadrante, menos x é igual a y. Então tem que estar com sinais trocados, né? E se eles pertencerem aos quadrantes ímpares, tudo que for x igual a y está valendo. Ok? Então essa é a condição para a aplicação de bissetriz. Então na apostila do Tobel, página 8, eu recomendo que você faça, tá? A questão 1 e a questão 2. É bem simples, bem rápido. A questão 1 dá de fazer direto na própria apostila, são desenhos, tá? E nesses desenhos ele está pedindo as coordenadas de alguns pontos desse desenho. Então, recomendo que você dê uma olhada, pelo menos, se não fizer todo, pelo menos alguns, para ter uma noção de posicionamento. E a questão 2 é a questão que trabalha essa ideia de bissetriz, que nós acabamos de comentar. Tá? Bom, espaço tridimensional, a gente falou um pouquinho, agora a gente vai avançar com desenhos decentes, né? Porque eu sei que o meu é uma indecência, sim, eu sei. Né? Então a gente vai ver agora a questão dos quadrantes.
Como é que funcionam os quadrantes no espaço tridimensional? Tá? A caixa de som está ligada? Ah, acho que não. Vamos ligar. Está ligadinha, tá? Oi? Vamos ligar aí o nosso. Certo? Agora aqui não é mais um sistema plano, estamos trabalhando no espaço tridimensional. Então, o que a gente chamava de quadrantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto, é essa parte de cima. Se você olhar, ele vai mostrar a marcação, bonitinho. Tá? Esse aqui seria o nosso antigo quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Só que aqui embaixo também tem quadrante. Né? Onde vem o número 5, 6, 7 e 8. Por isso que virou octante, não mais quadrante. Tá? Então essa é uma diferença em relação ao sistema cartesiano bidimensional, né, do R2. Tá? Então só para entender, porque agora começou a falar de octante, de onde vem isso? É que antes você só falava quadrante, só lidava com plano. Agora no espaço tridimensional, o 4 vira 8. Que é a parte de cima desses planos e tem a parte de baixo. É isso que ele está fazendo ali, ó. Quando ele faz essa... de novo esse link na sua casa, quiser explorar um pouco mais, né? Porque não é uma coisa tão fácil da gente desenhar no quadro, enxergar. Mas vendo assim a figura, não é nada tão misterioso. O que ele está querendo dizer é que conforme você marcar o ponto num desses quadrantes, cada variável vai assumir um sinal que pode ser positivo ou negativo. Então, na verdade, quando você treina um pouco mais o teu olho, só em ver o sinal da variável, seja ela x, y ou z, você já consegue saber em que quadrante, em que lugar esse ponto vai estar, né? Nesse espaço tridimensional. Então aqui, né, como é que a gente fala de quadrante? É essa parte plana. Então a parte de cima é o nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. A parte de baixo, que é a parte negativa, né, é o quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então está aí esse um desenho bem passo a passo, mostrando essa questão dos quadrantes. A questão dos planos que ele fala é o x, o, z. Na verdade está considerando o y nulo, né? Por isso o plano só pode cortar nesse sentido. E assim para os demais, né? Depois você pode olhar isso com carinho na sua casa, se interessar, saber um pouquinho mais. Tá? E aí eu falei que conforme eu olho para o sinal das coordenadas, eu já sei em que quadrante, ou melhor, em que octante o ponto está. Então isso que você está vendo são os valores de x, y e z. Se os três valores são positivos, não tenha dúvida, eles estão no primeiro quadrante. E assim vai seguir para os demais quadrantes. Tem aqui então 8 octantes, nós temos, né? Então está aqui. Então quando os três forem negativos, está no sétimo quadrante. Legal? Bem divertido, né? Mas é possível, tá? Então, num espaço tridimensional, eu vou ter uma terna ou uma tripla, né, ordenada de números reais. Então, sempre x, y, z. Ah, mas se não tiver valor em x, se não tiver o valor em x, se tiver só naquele plano xz, por exemplo, não tem valor em y, perdão, aí é zero. É isso. Né? Então, tem que ter um número, não pode deixar ele sem nada. Está trabalhando com 3 coordenadas aqui, depois tu marca 2, né? Porque a outra é nula. Tem que marcar que a outra é 0. Então não pode deixar esse vácuo aí nas coordenadas. Bom, aqui as pequenas demonstrações de distância na R2 e R3. Como representar um ponto no sistema tridimensional, né? Eu estou em que quadrante? Primeiro quadrante. Só olhar as coordenadas todas positivas, eu sei que é o primeiro quadrante, né? Então olha só, a partir do 3 traço uma linha, né? Ela vem paralela, e aqui ó, eu vou descer paralelo a essa aqui. Então cuidado para não chegar no 4 e querer marcar em linha reta, como tu faz no sistema cartesiano bidimensional.
bidimensional. Esse é o maior erro que a gente acaba fazendo no espaço tridimensional. E tu lembra muito, né? Ambos fazendo linha reta, cruzou e tal. Aqui não vai funcionar assim. Não vai dar certo isso aí. Tá? Então o que eu vou fazer? Ó, vou pegar essa barra aqui, eu venho deslocando, vou deslizar até chegar aqui no 4. Então aqui vai estar o cruzamento desses pontos, no plano X e Y. Então vamos lá, marcando a próxima coordenada. Ó, como é que aconteceu de ficar assim? Veja que eu não marquei linha reta, assim, eu não puxei para cá, ó, onde faz o sistema cartesiano bidimensional. Eu vim deslocando até aqui. Agora, não tenho que marcar o valor 5. A mesma ideia, né? A mesma ideia. Essa linha, ela vem subindo até chegar no valor 5. Então também não vai marcar em reto. Se tu marcar reto, dança até o gráfico. Tá? Então, ó, onde eu tinha encontrado esse paralelogramo, tracei a linha. Essa linha criou essa auxiliar, que a gente chama, essa aqui, ó, essa que eu vou subir agora. Vou subir paralela, assim, ó. Chegou. Tá? Então, cuidado para não puxar linha reta, vai dar tudo errado esse teu gráfico. Não vai funcionar. Ó. Tá? Então, como é que chegou nisso aqui? Eu trouxe essa linha paralela, vai subindo. Até chegar, quando chegou no 5, claro, então aqui que é a posição da altura. Tá? Então, repita comigo. Não cairei em tentação. Vai lá todo mundo. Não cairei em tentação. Não cairei em tentação. Em puxar essas linhas em ângulo reto. Em ângulo reto. Isso aí não vai dar certo. Tá? A partir, eu escolhi um ponto, escolhi esse aqui, essa é uma linha. A partir daqui eu já não tenho mais ângulo reto nenhum. Não caia na tentação de puxar ângulo reto, não vai dar certo. Ó, daqui já puxou para cá. Alinhou, puxou para cima. Então eu espero que isso esteja claro. E é claro também, é óbvio, né, que tem que fazer um pouco de prática. É fácil ver, na hora que vai praticar o cara se embola todo. Né? Mas pelo menos não vai cometer a gafe de querer puxar retinho, como faz lá no cartesiano bidimensional, que aqui vai furar tudo. Tá bom? Como saber certinho ali na hora de puxar o 3x4? Oi? Como saber certinho na hora de puxar o 3x4? Aqui você vai marcar como você marca no sistema cartesiano. Certo? No bloco pontinhos, 1, 2, 3, 4, vai fazer a mesma coisa dos eixos. Tá? Vai escolher um deles, pode ser qualquer um. Eu acho mais fácil começar pelo X. Quer dizer que tu não possa achar outro mais fácil. Eu ponho então o X, esse eu traço a linha. Tá? Aí eu pego essa linha agora, ó, e vem paralela. Ó. Vem paralela até chegar no 4. Quando eu cheguei no 4, eu sei que é aqui que é a posição. O legal de marcar isso, se não quiser fazer assim bem top, né? Quando se faz manualmente, é usar esquadro. Na verdade, eu sei posicionar o esquadro. Deslizando o esquadro, fecha legal. Mas acho que eu não sei quem já usou esquadro, não sei nem se tem noção de esquadro, porque antigamente tinha no fundamental, não sei, hoje não tem mais isso no fundamental. Mas se você gosta de fazer bem certinho, o esquadro era bem... Porque você coloca aqui a reta, linha ao esquadro, né? E vem puxando esse esquadro para fazer, né? Tá? Eu não posso usar esquadro tudo nessa vida, né, cara? Em cálculo eu não posso. Então agora, quero que você me dê as coordenadas do ponto que forma o paralelepípedo apresentado abaixo. Qual é a coordenada do ponto A? 2, 0, 0. O ponto A só está sobre o eixo X. Né? Então ele só tem valor em X. Está exatamente sobre esse eixo. Então qual é a coordenada dele? 2, 0, 0. Né? Do B? 2, 4. Olha o B aqui. Coordenada em X, 2.
Coordenada em Y, 4. Coordenada em 3. Certo? Ou 3? É B ou é B? É B. O B não está no plano x, y? Então ele tem altura? Então quanto vai a coordenada em Z? Então vai ficar 2, 4. Veja que ele está no plano x, y. Não tem altura. Se não tem altura, o Z é 0. Entendimento de ouvido. Bom, aqui a gente marcou as coordenadas, bem que nós acabamos de discutir. Depois eu sugiro que você faça esse treinamento. É uma coisa individual, não deve que gerar, é só entender a lógica, né? O que a gente estava pedindo, as coordenadas de cada ponto. Tem aí o gabarito, para você se certificar se você realmente está conseguindo marcar essas coordenadas dentro do que é combinado na matemática, né? Ok? Então, isso. Vamos avançar um pouquinho mais. Então, essa ideia aqui, esse exemplo, é que você marque o ponto P, marque o ponto Q, tá? E represente depois o segmento. Eu marquei os dois pontos, e aí liga essas linhas, né? Acho que essa é a ideia aí, né? O segmento PQ. Então, tá aí, ó. Ponto P, menos 3, menos 2. Esse menos 2 é no eixo Z. Então, cuidado, o Z para cima ele é... Porque nós estamos com o eixo Z na parte de baixo, que é negativa. Por isso que a seta fez isso aqui. Para baixo. Tá? Então tá aí a marcação. Tá aí o nosso ponto P. Agora, ponto Q. O X vale 4, 3, 7. Então tá aí o ponto Q. Esse é um teste interessante, né? Fazer esse tipo de marcação. Depois eu tiro essa linha auxiliar, deixo só os pontos, para você enxergar melhor. Aqui então o segmento PQ. Né? Aparentemente ele é paralelo, né? Aparentemente ele é paralelo ao eixo X, né? Aparentemente. Tá? Bom, aqui construir dois sistemas de coordenadas no R3 e localizar esses pontos separadamente, faz um ponto, faz o outro, né? E dizem que octante esse ponto está. Não falamos mais em quadrante, agora octante. Claro que se eu olhar as coordenadas, os sinais, e olhar aquela tabelinha, já vai me dizer o octante que eles estão. Lembra aquele mais, primeiro quadrante, né? E assim por diante pelas regras de sinal. Tá? Ó, x positivo, y positivo, ó, quer ver? Não é tão difícil. X positivo, y positivo, z negativo. Ele está no quinto quadrante. Lembra o primeiro, segundo, terceiro e quarto é a parte de cima aqui. E a parte de baixo é o quinto, sexto, sétimo, oitavo. Né? Então, se treinar um pouquinho o olhar é bacana. Aqui o ponto, ó. Então fica fácil de perceber, né? Então está na parte de baixo do octante, então esse aqui seria o quinto octante. Esse aqui aqui a rotação está diferenciada, tá? É que ia ficar escondido, ia estar no outro. Tem que girar isso aí no porta-voz. Segundo octante. Então depois você treina, né? Recomendo que na apostila do Tomil, se eu não me engano, tem 11 exercícios de sistemas de coordenadas. 11. Tá?
muitos acabam se repetindo. Se você está tendo dificuldade, eu recomendo que continue a fazer os outros, até que essa dificuldade, se não resolver totalmente, pelo menos fique menor. Se para você não, isso é fácil, para mim é moleza, peguei já de cara o assunto, eu recomendo que tente pelo menos esse é o mínimo a ser feito. Então tem 11, estou recomendando fazer 5, menos menos na metade, tá? Pelo menos esses 5 você tenta. Ah, entendi bem, muito fácil. Beleza, parou aí. E pessoal, estou me embaçando todo, achar as coordenadas dos pontos, quadrante, habitante, enfim. Aí tem outros probleminhas para fazer. Não é para entregar. Não é para entregar esses exercícios, tá? Essa é a tarefa de casa mesmo. É bom que você tenha essa noção espacial, principalmente quando chegar a cálculo. Talvez o engano no 2 você já vê integral dupla e tripla, acho que é no 3, né? É no cálculo 2 integral tripla. Então é uma